Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero também manifestar aqui a grande alegria e satisfação, representando a liderança do Partido dos Trabalhadores, também fazer aquela saudação. Como estive presente à solenidade no estado do Rio de Janeiro, eu assisti com emoção o discurso ao povo brasileiro do presidente Obama, ele que fez um discurso no centenário Teatro Municipal do nosso estado, na nossa cidade, em frente a praças, onde foi Praça da Cinelândia, onde foi palco de grandes manifestações políticas. E nessa eu não poderia deixar de destacar que nos últimos anos, também em especial nos anos do governo do presidente Lula, o Brasil começou a se destacar no cenário internacional e a ganhar cada vez mais o respeito dos países. Isso dito também pelo Barack Obama, que tem acompanhado a política no Brasil, que as relações dos Estados Unidos hoje com o Brasil são cada vez mais próximas e cada vez mais igualitárias, e que nosso país é um país de exemplo, muitas vezes citado pelo presidente Obama em seu discurso, como o programa de apoio aos portadores de HIV, a questão também relacionada ao etanol, a nossa autossuficiência em petróleo e tantos outros, não apenas elogios feitos pelo presidente Obama, como compromissos e interesses da cidadania americana com a cidadania brasileira. A visita do presidente Obama significou, sem dúvida, para todos, muito mais do que, e para os movimentos sociais, muito mais do que um momento de celebração a um homem que teve sua carreira política organizando trabalhadores, trabalhando em áreas devastadas, pelo fechamento de indústrias. Ele estava lá sempre jovem, fruto de uma geração posterior que deu, como ele disse no seu discurso, que nem sua mãe imaginaria que o seu filho pudesse estar visitando o Brasil, e ao visitar o Brasil, está visitando como presidente da República, o primeiro negro, nesse encontro com a primeira mulher presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff, a quem ele fez uma referência muito particular e especial, que nos emocionou, da luta de Dilma Rousseff enquanto cidadã brasileira. Não poderia deixar de fazer esse registro, portanto, essa visita somou-se à celebração da amizade dos dois países, Brasil e Estados Unidos. Mas, presidente, neste momento eu gostaria de pronunciar-me a respeito da data de hoje. Hoje, 21 de março, é internacionalmente consagrado à luta pela eliminação da discriminação racial, conforme instituído pela Organização das Nações Unidas. Todos nós sabemos que ocorreu no ano de 1960. 20 mil negros sul-africanos protestavam contra a obrigatoriedade do uso de cartões de identificação, o que na prática significava a proibição da população negra circular em locais onde circulavam os brancos, quando, mesmo se tratando de uma manifestação pacífica, o exército atirou sobre a multidão. O saldo da violência foram 69 mortos e mais de 180 feridos, e o episódio ficou tristemente registrado como um massacre de Sharpeville. Eram os tempos do apartheid, a terrível política segregacionista do país africano. Mas mudemos de país e de continente. Uma breve incursão na história da formação da identidade nacional brasileira não revela nada, digamos, tão pontual, nem um fato que isolado possa dizer de todo o sofrimento do negro brasileiro. Nem por isso sua dor de existir é menos pungente, iniciada com o primeiro escravo que aportou na costa da então colônia.
A escravidão no Brasil começou em meados do século XVI e atravessou 3 séculos, representando durante o período um aporte de mão de obra de quase 4 milhões de pessoas ao todo. Mas o servilismo não institucionalizado, a opressão, a discriminação, a falta de oportunidades, as precárias condições de vida, a negação dos direitos plenos da cidadania, esses nobres colegas têm ultrapassado todos os séculos. O colonizador não poupou tampouco o indígena, promovendo a extinção de nações inteiras e reduzindo diversas outras a um contingente populacional muito pequeno, esmagando sua cultura, desvalorizando suas tradições, empurrando para uma vida à margem da história. Quando digo, senhor presidente, que o problema racial brasileiro tem ultrapassado os séculos, quero dizer que chegou até nossos dias, sem que tenha sido totalmente solucionado. Vejam, nobres colegas, o que revela o mapa da violência de 2011, editado pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Instituto Sangari e há pouco divulgado. Na década compreendida entre 1998 e 2008, enquanto se verificou queda dos índices de homicídios na população branca, houve intenso aumento na população negra. Morreram 103% mais negros do que brancos vítimas de homicídio no período. Não queremos que morra nem branco e nem negro, apenas estamos constatando, deputada, como nós estamos trabalhando essa questão. Embora haja importantíssimos esforços empreendidos, principalmente na última década, a democracia racial plena, contínua, assim, muito distante. A nação que se autodefine como tolerante e pluralista, infelizmente, ainda não conseguiu abolir, em definitivo, a distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional, conforme determinou ipsiliter a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada pela ONU em 1965. Os Estados-partes, o Brasil entre eles, também se comprometeram ao reconhecimento em bases de igualdade e universalidade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todos os seus cidadãos, nos campos político, econômico, social, cultural e em qualquer outra área de atividade. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, fatores econômicos, históricos e sociais estão em constante evolução. No caso racial brasileiro, é necessário que se reavaliem periodicamente, de maneira muito tenaz, muito objetiva, as políticas públicas, de forma que elas possam ir ao encontro do cidadão negro e índio, incorporando novas ideias, novas demandas e novos direitos. Portanto, senhor presidente, comemorações como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial não podem ser jamais negligenciadas. Até porque, senhor presidente, numa perspectiva histórica, a palavra luta, que lhe está no título, para nós, negros e índios brasileiros, apenas começou. Nós tivemos o apartheid na África do Sul, mas temos hoje a responsabilidade de buscar igualdade entre os diferentes no nosso país. Mandela, este grande homem nacional e internacional, porque fez da África do Sul, do apartheid, um momento de congregação das raças, das etnias e das oportunidades. Senhor presidente, nesta data, esperamos que esta casa também possa ter iniciativas que pactuem com o governo brasileiro essas medidas tão necessárias para que nós possamos combater a discriminação e a eliminação da discriminação racial em nosso país e no mundo. Muito obrigada, senhor presidente.